Oi, oi, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje para mais uma live. A Ingrid estava por aqui ontem. E, gente, acho que antes de tudo, tem muitas pessoas novas entrando no nosso Instagram. Então, tem gente que pode entrar na live aqui e ainda não sabe um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente faz. Mas vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Mila. Sou psicóloga, sou acompanhante terapêutica, sou uma das sócias do Lugar de Encontro. A gente faz aqui em Brasília um trabalho voltado para o acompanhamento terapêutico, uma clínica de acompanhamento terapêutico, nós somos, e trabalhamos com esse dispositivo lindo que acreditamos. Hoje nós temos uma equipe de ATs aqui em Brasília, oferecemos supervisão, oferecemos formação em acompanhamento terapêutico também. Então, nós temos crescido ainda mais nesse campo do AT, tentado formar equipe, formar pessoas, oferecer supervisão e ampliar cada vez mais essa clínica que a gente acredita. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. Sei que algumas pessoas estão chegando por agora no nosso Instagram, mas aos poucos vão entendendo. Quem ainda não conhece o acompanhamento terapêutico, tem dúvidas, dá uma olhadinha lá no nosso perfil, que vocês vão entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Tem pessoas que às vezes confundem acompanhamento terapêutico com acompanhamento psicológico, mas são duas coisas completamente distintas. Esses dois trabalhos, na verdade, eles se complementam, nenhum substitui o outro, mas eles são distintos. Então, eu acho que é importante entender, as pessoas têm que conhecer cada vez mais para conseguir entender essa diferença. Existem diferenças entre acompanhamento terapêutico, acompanhamento psicoterápico, cuidador de idosos, então a gente tem que ter esse cuidado de diferenciar. Sou de Goiânia, quando for possível vou conhecer o espaço de vocês. Ai, Camila, que legal, nós temos uma AT aí em Goiânia, a Cleusa, ela faz parte da nossa equipe e ela recebe demandas aí de acompanhamento terapêutico em Goiânia. Ela ingressa na nossa equipe, ela faz parte da nossa equipe, faz supervisão com a gente e está por aqui com a gente. Bom saber! E que bom que você está nos acompanhando. Quando vier aqui para Brasília, só entrar em contato com a gente que a gente vai conversando e vamos trocar mais sobre os nossos trabalhos. Então, gente, é isso. Tem pessoas novas entrando. Desde já quero dizer que a gente está com um evento que vai acontecer na semana que vem. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que é o nosso trabalho, o que é o acompanhamento terapêutico, se você não sabe se você pode ser um AT ainda, acompanhe o nosso evento. Faltam menos aí de 7 dias. Acho que hoje exatamente faltam 6 dias para o nosso evento. Quem ainda não se inscreveu, terminando a live, vai lá no nosso bio, faz a sua inscrição, porque não vai acontecer aqui pelo Instagram, o nosso evento vai ser transmitido pelo YouTube. Então, vai no nosso Instagram, faz a sua inscrição, também se inscreve no nosso canal do YouTube e quem se inscrever vai receber todo o cronograma, vai receber tudo direitinho pelo e-mail. Mas, gente, hoje eu quero também falar sobre uma questão. A gente vem oferecendo muito conteúdos de valor aqui todos os dias. A Ingrid estava aqui na live ontem, então a gente preparou um cronograma aí de lives para todos vocês, de assuntos que as pessoas nos perguntam, que têm interesse. E um dos assuntos assim que surge muito é como que é o trabalho do AT com pessoas que fazem o uso problemático de álcool e outras drogas. Então, às vezes a gente cruza essa linha aí da dúvida, né? Hoje mesmo não. Essa semana eu fui com a Maísa, que é uma pessoa da nossa equipe, acolher uma família de uma idosa que faz uso problemático de álcool. Essa idosa, no momento, está passando por uma internação, mas a família conheceu o nosso trabalho e quer que, a partir do momento que ela saia dessa internação, ela tenha esse acompanhamento, ela tenha o AT na vida dela. Então, essa família tinha várias dúvidas assim de como que era o trabalho do acompanhante terapêutico, por mais que eles tivessem ali uma experiência de anos nessas outras linhas de tratamento, eles não conheciam de fato o que era o AT. Então eles já tentaram de tudo. E aí encontrou no AT uma esperança de minimamente oferecer uma qualidade de vida para essa senhora. Então,
eles levantaram algumas dúvidas que são comuns. E aí, como que o AT trabalha com a pessoa? Eu posso dizer, assim, né, que em formas de abordagem, hoje, com pessoas que fazem o uso problemático de drogas, de álcool, a gente tem dois caminhos que são os mais comuns, né, a se trabalhar. Que a gente poderia dizer que é o caminho da abstinência ou o caminho da redução de danos. E aí, você pode estar aí pensando, Mila, mas qual você acha que é o ideal? Qual que você trabalha? Qual que você pensa? E aí, o tema dessa live era para ser até diferente, só que não ia, era um pouco maior e não ia caber aqui. Ia ser por que pessoas que fazem o uso problemático de drogas buscam um AT. E aí, eu acho que a gente precisa pensar por um outro caminho também, né? Não tem como eu falar, olha, o melhor caminho é esse. Porque cada pessoa, cada ser humano é uma história diferente, é um ser humano diferente, tem sentimento diferente, tem uma relação com a droga diferente. Então a gente não pode, assim, já chegar como AT, como profissional, já determinando que a melhor linha de tratamento para essa pessoa é aquela, é essa ou aquela. Então eu cito aqui duas abordagens que são as mais comuns de se trabalhar hoje com pessoas que fazem uso problemático de drogas, mas claro que existem várias outras. Hoje a gente já escuta falar de recovery, que inclusive a gente fala sobre também no nosso curso, e várias outras abordagens. Então, cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Mas no AT, assim, existem essas abordagens, que são dois caminhos, mas a gente tenta, ao máximo, entender a pessoa primeiro. A gente entende que a pessoa não se resume ali ao uso daquela substância. Que a gente entende que até a própria relação da pessoa com a substância tem a ver ali com todo o histórico de vida daquela pessoa, tem a ver com todas as angústias, o sofrimento que se apresenta ali naquele momento. A gente que trabalha com saúde mental, a gente costuma falar que o uso da substância, o uso do álcool, o uso das drogas, ele acaba sendo um uso secundário, porque existe todo um caminho que levou aquela pessoa a fazer um uso que se tornou problemático. Por que a gente fala problemático? Porque, obviamente, existem pessoas que fazem o consumo de álcool no dia a dia e se mantém funcional e se mantém ali conseguindo progredir em todos os aspectos da vida, fazendo todas as suas atividades. Mas existem pessoas que fazem o uso do álcool que acaba comprometendo ali os outros aspectos da vida e não consegue se manter funcional, se manter ativo. Então a gente dá essa nomenclatura de problemático, porque existe o uso que a pessoa faz, se mantém bem, consegue, aquela pessoa que bebe o seu drink no final de semana, mas durante a semana tá ali trabalhando, aquela pessoa que reúne com os amigos no final de semana e bebe sexta, sábado e domingo, mas quando chega a segunda, consegue ali voltar à funcionalidade. E tem outras pessoas que já é difícil isso, então a relação dessa pessoa com o álcool, com a droga, é diferente, né? É por isso que a gente dá essa nomenclatura de problemático, que outras pessoas fazem uso, se mantém bem funcional e funcionando nos outros aspectos da vida e outras já não. Então o AT, ele vai tentar entender o porquê que essa pessoa chegou ao ponto de estar fazendo um uso problemático. Por isso que a gente fala que o uso da substância, do álcool, na maioria dos casos, claro que a gente não pode bater na tecla, obviamente é secundário, mas na maioria dos casos é um uso secundário. Existe um sofrimento ali por trás que na maioria das vezes nem é acessado pela pessoa. Por quê? Porque ela vai ali entrando no ciclo de uso da substância, de uso do álcool, que não é entendido nem por ela mesma. Então, o AT, ele entra como esse profissional distinto e por isso que, na maioria das vezes, ele é procurado como último recurso. Mas eu costumo falar que o AT ele tem que ser procurado como um dos primeiros recursos, porque ele é esse profissional que vai ter um olhar diferente para aquela pessoa, de tentar entender ali
todos os aspectos da vida daquela pessoa que o conduziram a fazer um uso problemático de álcool, de drogas, e tentar entender junto com ela, não é tentar entender por ela, tentar trazer uma problematização, uma conscientização ali junto com essa pessoa. Então, as pessoas hoje que procuram o AT ali como última instância, acabam encontrando essa esperança. Por quê? Porque o acompanhante terapêutico, ele vai fazer essa escuta, ele vai ter esse entendimento e ele vai traçar, vai construir ali junto com a pessoa, junto com a família e junto com os outros profissionais que acompanham, qual a melhor linha de tratamento. Então a gente não determina, olha, fulano, para você é melhor isso, é melhor a abstinência. Porque para aquela pessoa pode ser muito difícil, tá difícil aquele processo. E claro, assim, é uma linha muito tênue falar de abstinência e redução de danos, porque eu costumo falar que a redução de danos não é para todas as pessoas e é uma construção que precisa ser tratada com muito cuidado, isso da redução de danos. As pessoas estão cada vez mais banalizando redução de danos e não é isso, não é só diminuir o uso da substância, ok, estou reduzindo danos. É muito mais complexo que isso. Então a gente precisa parar de banalizar o que é a redução de danos, banalizar também o que é a abstinência. São duas direções de tratamentos e que precisam ser ali construídas de acordo com o projeto de vida, o projeto terapêutico daquela pessoa. Não adianta eu, enquanto AT, chegar para o caso daquela família que entrou em contato e falar, olha, sua mãe tem que fazer redução de danos com ela, porque a redução de danos vai ser melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que eu nem conheço essa senhora. Eu nem conheço ali como que é a rotina dela, como que são os aspectos da vida dela, como que é a relação com essa família. Então, o ateliê é esse profissional que ele entra, ele vai tentar entender tudo junto com a pessoa, tentar entender a dinâmica da vida, a dinâmica diária de vida, tentar entender a relação familiar, vai tentar entender como que são as relações sociais, os aspectos sociais, como que essa pessoa está inserida ali no mundo, quais são ali os lugares de risco para essa pessoa. Então ele vai entender junto com a pessoa e tentar saber qual o desejo da pessoa diante também desse tratamento. Porque às vezes a pessoa pode falar, olha, eu quero tentar redução de danos, mas o AT saber que não pode ser muito bom ali, não pode ser legal naquele caso a redução de danos. Por quê? Porque já tem muitos prejuízos, declínios, enfim. Então, é complexo o pensar nisso, mas a gente pode entender que o AT atua com essas pessoas entrando, se inserindo naquele contexto e tentando entender o que está rolando ali primeiro, antes de determinar o que vai ser e o que não. E o AT não determina, ele constrói junto. Então, gente, é basicamente isso, assim. A gente entra ali na vida daquela pessoa, constrói um projeto terapêutico e constrói com toda aquela rede, com a própria pessoa, qual vai ser ali a linha de tratamento, a direção de tratamento. Porque é muito importante que a própria pessoa seja protagonista ali daquela situação. Não adianta só o AT ser protagonista ou os outros profissionais ser protagonistas e aquela pessoa ficar como coadjuvante, né? Então, ela precisa ser protagonista da própria história e do próprio tratamento. E a maior missão do AT com pessoas que fazem o uso problemático de drogas é tornar essa pessoa protagonista ali da própria situação, do próprio tratamento, problematizar com ela todas as percas e prejuízos que essa pessoa já teve, o prognóstico dela e toda a perspectiva que essa pessoa tem para si mesma, para a própria vida e para o próprio tratamento. Então, a gente costuma falar que o AT, ele é esse profissional que vai entrar e vai tentar fazer diferente, vai tentar pensar diferente. E às vezes, assim, fica difícil de entender nessas primeiras falas, nessas primeiras conjunturas aí que a gente pensa, mas conforme a gente vai dando andamento e vai construindo, faz total sentido. Então, assim, um exemplo de um caso, eu gosto de falar de teoria, falar de formas de abordagem, mas também gosto de dar exemplos, né? Hoje, um exemplo de um caso, de uma pessoa, um caso de sucesso, de uma pessoa que o AT atuou ali e entrou e fez toda a diferença, é de um rapaz que passou por diversas internações, diversas, gente, quando eu falo diversas, são mais de 10. Por quê? Porque ele fazia uso,
das substâncias, e aí a gente fala de múltiplas. Quando são múltiplas, não é só uma ali que a pessoa faz, é maconha, cocaína, enfim. E ele tinha uma relação muito problemática aí com o uso da droga. E ele tinha, ao mesmo tempo que ele também tinha uma consciência, ele queria tentar, queria parar, mas não conseguia. Então, o AT entrou na vida desse rapaz, ali depois de múltiplas internações, e foi construindo de uma forma diferente. Sobre qual o desejo desse jovem? Poxa, ele tentava ali, não estava conseguindo, então, todas as vezes que ele tinha uma recaída, ele não tinha ali chance de erro, ele já era internado novamente. Por quê? Porque a família entendia que ele não estava dando conta, ele estava verbalizando que ele queria parar, então a família entendia que ele não estava dando conta e internava logo. E aí, a partir do momento que o AT entrou, foi fazendo uma construção de ouvir essa família, olha, o fulano quer parar, mas é um processo, nenhuma pessoa consegue parar do dia para a noite, tem toda uma construção, um acompanhamento profissional, foi tentado com esse jovem ali a perspectiva de uma redução de danos inicialmente, mas para isso acontecer, foi ali construído toda uma rede em volta disso. Por isso que eu falo que a gente não pode banalizar o que é redução de danos. Não é só reduzir quantidade de uso da droga, da substância. Não, tem todo, é muito mais do que isso. Então foi construído com esse rapaz ali toda essa rede de suporte, aumentou ali o AT. Então, com o tempo, esse rapaz ele foi conseguindo ali cumprir os combinados, diminuir o uso, e o objetivo dele ainda era a abstinência. Isso é um ponto importante, porque tem pessoas que acham que redução de danos é só diminuir o uso e a pessoa continua usando. Não, na redução de danos o objetivo pode ser alcançar a abstinência, e era o objetivo desse rapaz. Ele queria alcançar a abstinência, só que estava difícil, ele estava tentando, estava difícil, ele não tinha tentativa de erro. E o AT ofereceu esse espaço de escuta. Tá, errou, mas vamos tentar entender por que você chegou ali, né? Nesse lugar de não conseguir. Então, o AT foi oferecendo isso, foi oferecendo esse suporte, oferecendo esse espaço de escuta, de erro, as chances de erro e de reparação. E chegou a um ponto que depois, assim, de um ano e meio, esse rapaz já não tinha sido internado mais. Por quê? Porque o AT fazia a escuta dessa família. Quando esse rapaz tinha uma recaída e era um desespero para a família se via sem saída, o AT ia lá e entrava em cena. Não, mas calma aí, família, olha, então vamos aumentar o AT, vamos tentar novamente. Então o AT foi bancando essa situação, foi bancando a vida, foi bancando o cotidiano com esse rapaz. Hoje esse rapaz alcançou a abstinência e ele já está há mais de um ano aí, abstinente. Então, a gente precisa entender que cada pessoa, ela precisa ser escutada, ela precisa ser entendida, ela precisa que o desejo dela seja escutado para que ela se torne protagonista ali daquela história. Não adianta um profissional ou outro ditar que ele tenha que fazer daquela forma se ele não se sente pertencente àquele ciclo, se ele não quer aquilo para ele. Então, a gente tem uma tarefa muito importante, que é fazer todo esse trabalho de problematização e inclusão dessa pessoa no próprio tratamento. Então, gente, é muito complexo, é muita coisa, poderia falar sobre isso durante horas, uma aula de 3, 4 horas, inclusive, mas a gente tem uma missão aí de ir conversando com vocês sobre isso. Na semana que vem começa o nosso evento, quarta-feira, dia 19, já vai começar a nossa jornada do AT. Então, se você se interessa por saber mais sobre assuntos como esse, sobre como conduzir o AT com pessoas que fazem o uso problemático de drogas, como conduzir o AT com idosos, com crianças, com pessoas que têm algum tipo de diagnóstico, acompanhe a nossa jornada. A gente vai falar mais sobre a nossa jornada, é muito pouco tempo em uma live, mas a gente está preparando com muito carinho. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre, quando terminar a live, vai lá no link da bio, faz a sua inscrição, acompanhe o nosso evento, participe do nosso evento. A gente tem muitas novidades aí para vocês nesse evento. Então,
Se você também tem alguma dúvida, quer saber de algo, manda no nosso direct, manda aqui nas nossas lives, que a gente está separando tudo que a gente tem recebido para abordar mais sobre o nosso evento. Então, é um conteúdo interessante falar sobre isso. As drogas aí, a questão das drogas, do uso das substâncias, é um problema muito real, que a gente não pode ignorar e que existe hoje na nossa sociedade. É uma questão de saúde pública. Então, nós temos uma missão enquanto ATs, enquanto políticas públicas, enquanto profissionais que atuam com saúde mental. E a gente pretende abordar sobre isso também no nosso evento. E é isso, gente. É um prazer compartilhar sobre essa experiência com vocês, sobre o tanto que é importante a gente entender como conduzir esse trabalho com essas pessoas. E a gente quer que vocês aprendam cada vez mais e queremos ver novos ATs aí no mercado atuando, porque existe muita demanda. Então, se você ainda tem dúvidas de como ingressar nessa clínica, de como começar a atuar, de como começar a minha formação, como fazer supervisão, enfim, acompanha a nossa jornada que a gente vai falar sobre tudo nesses 3 dias de eventos. Espero vocês lá na jornada, mas amanhã estou por aqui com vocês novamente. Hoje à noite tem live com a Ingrid e um beijão, gente. Até amanhã.